Apresentei vários tipos de limite para vocês, né? Trabalhei. Quando eu falo vários tipos de limite, são todos aqueles tipos de limite zero sobre zero. Que eu digo vários tipos de limite, eu manipulei a expressão, né? Vários tipos de diferentes manipulações de expressão para a gente conseguir resolver o nosso problema, tá? Então hoje eu vou fazer mais alguns tipos aqui e vou entrar em novos tipos de limite, né? Que são o que a gente chama, o primeiro hoje eu vou entrar no que a gente chama de limite lateral. A compreensão do limite lateral ela é bem simples. Se você entende bem limite, você consegue entender bem limite lateral, não vai ter dificuldade de compreender, tá? Se você não está entendendo ainda muito bem limite, com o tempo, né, você vai solidificando o conceito na sua cabeça. Bom, então vamos lá. Olha, o primeiro exemplo que eu vou fazer aí é este exemplo aqui. Limite quando x vai para zero, de x mais 3 elevado ao quadrado, menos 9 dividido por x. Bom, então lembrando lá na nossa análise de limite da aula passada, o que eu disse? A primeira coisa que você tem que verificar é se o seu limite está dando zero sobre zero. Por quê? Se embaixo você conseguir já, não tiver divisão por zero, ou raiz de um negativo, ou logaritmo de um é menor ou igual a zero na sua expressão, o que você faz? Você vai lá e já substitui o número e encontra o valor do limite. Tá? Por exemplo, se isso aqui, né, tivesse x indo para 1, eu não precisaria fazer nenhum tipo de simplificação sobre essa expressão. Por quê? Porque para x igual a 1, a expressão toda está muito bem definida, tá? Aonde que essa expressão aqui tem problema? Ela vai ter problema no ponto em que ela não está definida. E onde ela não está definida? Se você olhar para essa expressão, é para x exatamente igual a zero, aonde eu quero calcular o limite. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque, em geral, a gente quer calcular o limite em pontos nos quais não dá para avaliar direto a função. Tá? Então, terei que fazer uma manipulação. Bom, mas lembrando, a primeira coisa que eu faço antes de fazer qualquer cálculo aqui, eu venho aqui no meu rascunho, tá? Então, isso aqui é o rascunho, depois eu vou apagar. E avalio a função no ponto que eu estou tomando limite. O ponto que eu estou tomando limite aqui é o zero. Então, eu estou dizendo x indo para zero dessa expressão. Então, eu venho aqui no rascunho e ficaria o quê? 0 mais 3 elevado ao quadrado menos 9 dividido por zero. Ó, já tem divisão por zero. Mas vamos ver se está dando zero sobre zero. 0 mais 3 dá 3, 3 elevado ao quadrado dá 9, 9 menos 9 dividido por zero, ou seja, zero sobre zero. Opa, está dando indeterminação? Sim, está dando indeterminação. Então, sempre que der indeterminação, eu sei que eu conseguirei obter uma forma de cortar o denominador com o numerador. E o que eu faço em todos os cálculos que eu estou fazendo de cálculo de limite, vocês também fizeram nos exercícios. Você manipula a expressão a fim de encontrar uma forma de cancelar. Quando não precisar cancelar, por exemplo, nos pontos em que você pode avaliar a função e encontrar o valor do limite, você só substitui, não precisa manipular a expressão. Alguns alunos resolveram dos exercícios, era o limite de x tendendo a 2, de uma expressão que para x igual a 2, naqueles exercícios lá, não dava problema. Então, você não precisava simplificar a expressão, bastava você avaliar a função no ponto. Alguns alunos simplificaram e depois substituíram. Está errado? Não. Está correto também. O aluno está fazendo um trabalho adicional. Não precisava, já bastava substituir, porque não tinha a indeterminação. Então, a gente simplifica quando tem determinação. Você fala, professor, eu posso simplificar em outros casos? Pode, você pode, mas não precisa. Então, quando não tem determinação, você não precisa simplificar. Aqui eu vou ter que simplificar, tá? Porque aqui eu tenho determinação. Bom, então, continuando aí no cálculo, vamos lá. O que eu faço? Aqui, ao invés de eu aplicar qualquer propriedade, eu vou abrir esse x mais 3 elevado ao quadrado, tá? Então, só lembrando, quem é x mais 3 elevado ao quadrado?
é o quadrado do primeiro, então vai ficar x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 6x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 9, tá? Então, eu venho aqui, substituo no lugar de x mais 3 elevado ao quadrado, eu coloco a expressão ali. X ao quadrado mais 6x mais 9, menos 9, e aqui dividido por x, tá? Você está vendo que eu vou conseguir cancelar um 9 com 9, ó? Mais 9 menos 9, eu cancelo. Então, vai ficar limite quando o x vai para zero. O que sobrou em cima para mim? Em cima sobrou x² mais 6x, embaixo x. Posso cancelar? Posso cancelar, mas perceba o seguinte, em cima eu tenho uma soma. Então, para você não errar na conta, o que a gente faz primeiro? A gente tira o x em evidência, porque eu tenho x aqui e aqui, eu tiro em evidência para eu poder cancelar. Muita gente fala, professor, eu não posso vir cortar esse x com esse aqui? Não, você não pode cortar. Desse jeito, não. Você tem que tirar em evidência para poder fazer o cancelamento, tá? Então, tirando evidência o x aqui em cima, vai ficar o quê? Vai ficar limite quando o x vai para zero. Então, tirando o x em evidência, vai ficar x. Aqui tinha um x², né? Então, vai sobrar x mais... Aqui tem 6 vezes x. Eu tirei o x em evidência, sobrou para mim 6. Embaixo, x. Agora eu posso cancelar? Agora sim. Por quê? Porque o x que está aqui, ele está multiplicando o fator todo. Então, você pode vir aqui agora sim, cancela x com x. E o que vai sobrar para você? Vai sobrar simplesmente limite quando o x vai para zero de quem? De x mais 6. Tem determinação aqui agora? Não. Não tem determinação nenhuma. Então, veja o que você fez. Você manipulou a expressão de modo a remover a indeterminação. E agora você pode fazer a substituição do x igual a zero. Então, substituindo vai ficar 0 mais 6, que dá 6. Então, a resposta desse limite aqui é 6. Antes de eu fazer o próximo, vou fazer um comentário aqui. A pessoa pode perguntar, professor, eu podia ter aplicado o quadrado da diferença aqui nesse exercício, porque você está vendo que eu tenho x mais 3 elevado ao quadrado e aqui eu tenho 9. 9 é 3 elevado ao quadrado, então eu teria uma diferença entre dois quadrados. Se você quisesse fazer, podia também. Em matemática, a gente tem vários caminhos para chegar na mesma resposta. Desde que você faça a manipulação correta, você aplique corretamente as coisas, não tem problema nenhum você fazer do outro jeito. Não precisa fazer igual eu faço. Eu até gosto da pessoa ter uma ideia diferente que seja correta para resolver um problema, né? Então, o que ela poderia ter feito aqui? Eu vou abrir para vocês, depois vocês continuam a conta, tá? Vou deixar fazendo esse espacinho aqui, tá bom? O que aquela pessoa poderia ter feito aqui? Ela poderia ter escrito assim, ó. X mais 3 elevado ao quadrado menos 9. Isso aqui é x mais 3 elevado ao quadrado menos 3 ao quadrado. Lembrando que o quadrado da diferença, que é esta fórmula aqui, né? Ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, ele se escreve assim, como a menos b vezes a mais b, tá? Então, é o primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo. Então, como é que ficaria essa expressão aqui? Ela ficaria... o primeiro é tudo isso aqui, ó. X mais 3 faz o papel do A. Então, ficaria x mais 3 menos 3 vezes x mais 3 mais 3. E o que dá aqui? Ficaria x mais 3 menos 3 daria x. X mais 3 mais 3 daria x mais 6. Tá dando alguma coisa parecida que você já fez anteriormente? Sim. Olha para você ver. Isso aqui é exatamente isso que está aqui,
tá? Inclusive já está aberto para você, está fatorado nessa forma aqui, ó. Fatorado não, está tirado em evidência nessa forma aqui. Não fatorei ainda, fatorei depois que eu corto o x com x, tá? Então, se você, ao invés de ter elevado ao quadrado, você tivesse aplicado o quadrado da diferença, também daria certo a resposta e você conseguiria resolver, tá? Antes de eu ir para o próximo exemplo, eu vou fazer um outro comentário aqui bastante útil, que eu vi que tinha uma questão lá na lista que eu deixei, que tinha que elevar ao cubo. Então a pessoa estava elevando ao cubo errado. Ela fazia assim, ó. Estava fazendo... eu não lembro exatamente qual era o número, mas eu sei que, por exemplo, era x mais 1 elevado ao cubo. Aí a pessoa levava x ao cubo mais 3x mais 1 elevado ao cubo. Não é assim quando você eleva ao cubo. De jeito nenhum. A potência, quando você eleva ao cubo, eu vou colocar a fórmula aqui para você, tá? E outra hora aí eu discuto o que vai acontecer quando a gente tiver uma potência qualquer, mas vou colocar só para a pessoa lembrar e tomar cuidado na hora de resolver. A questão, ela é assim, ó. A mais b elevado ao cubo, ela vai ser a ao cubo mais 3. Opa, aqui é a ao cubo, não é ao quadrado não. Ao cubo 3 ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. É assim a fórmula. São 4 termos na fórmula da potência cúbica, tá? 4 termos. Você fala, professor, e no caso da potência quarta, se fosse a mais b elevado a 4, vai ficar 5 termos aí, tá? Em alguma aula eu posso discutir com vocês a potência, mas se você for lá na aula de pré-cálculo, eu fiz. Na aula de pré-cálculo eu coloquei lá a mais b elevado a n, para um n qualquer, né? Eu fiz para 2, para 3, para 4, para 5, construí aquele triângulo de Pascal, fiz para um n genérico qualquer aí, e demonstrei como é que a gente faz a construção de a mais b elevado a uma potência qualquer, tá? Usando o binômio de Newton. Mas ao cubo é isso aqui, tá bom? Então, como tens a essência ao cubo, tome cuidado para abrir direito lá a expressão. Bom, vamos para a próxima aí? Essa aqui é a próxima questão. Ó, eu vou fazer ela de dois jeitos. Eu vou fazer ela fazendo a mudança de variável e vou fazer ela fazendo uma racionalização, tá? Eu até vou colocar uma página posterior aqui para a gente fazer dos dois jeitos. Então, a questão é a questão G, tá? Limite, quando x vai para zero, de quem? De raiz de x mais 9 menos 3 dividido por raiz de x. Então, vou fazer de dois jeitos, ó. Primeira forma, vou até escrever aqui, ó. Primeira forma, usando mudança de variável, tá? Essa é a primeira forma que eu vou fazer. Como é que a gente faz fazendo mudança de variável nessa expressão? Você está vendo que tem uma raiz aqui? Na mudança de variável, a gente quer transformar a nossa equação ou no numerador ou no denominador num polinômio. Embaixo já é polinômio, é x. Então aqui eu não vou precisar fazer a substituição da variável. Então quem vai me induzir na substituição da variável vai ser a parte de cima aqui, ou seja, a raiz de x mais 9. Então que tipo de mudança de variável que eu posso fazer aqui? Se eu tivesse que x mais 9 fosse alguma coisa elevado ao quadrado, ou a quarta, ou a sexta, eu conseguiria cortar com a raiz quadrada, tá? Aí você fala, professor, eu poderia colocar x mais 9 igual a y elevado à sexta? Podia, mas para que exagerar na potência? A gente só coloca y elevado à sexta se, por exemplo, aqui, num daqueles exercícios lá tem, se fosse raiz cúbica e aqui embaixo raiz quadrada.
Como eu quero eliminar a raiz, então a gente propõe uma potência que elimine todas as raízes. Tá? No caso de ter uma cúbica e uma quadrada, teria que ser uma potência que eliminasse a raiz cúbica e a quadrada. Então, lá naquele exemplo daquela lista que eu deixei, você poderia propor y elevado à sexta. Aqui não precisa. Aqui eu só tenho que eliminar a raiz quadrada. Então, o que a gente faz? A gente propõe a menor potência possível que já faz esse papel. Então, qual é a menor potência possível? Seria quadrado. Então, a mudança de variável que eu vou fazer, eu vou chamar x mais 9 igual a 1h ao quadrado ou y quadrado. A letra, você escolhe a letra que você quiser. Eu vou pôr a letra h aqui. Tá? Bom, se x mais 9 é igual a h ao quadrado, então eu posso passar um 9 para lá, então x é igual a h ao quadrado menos 9. Por que eu coloco isso? Porque aonde tiver x eu posso fazer a substituição de h ao quadrado menos 9. Bom, então o que vai acontecer com essa equação aqui? Ó? Vou escrever aqui ali embaixo e vou continuar a conta. Então, limite quando x vai para zero, de raiz 9 menos 3, estou escrevendo ela de novo, tá? Isso aqui vai ficar igual ao quê? Ó, aplicando a mudança de variável, vai ficar o quê? No lugar do x mais 9, a gente coloca o h ao quadrado. Então, vai ficar h ao quadrado menos 3. E no lugar do x, eu coloco h ao quadrado menos 9. Agora eu tenho que olhar o que acontece com o limite, porque eu mudei a variável, não é mais a variável x. Aqui é a variável h, tá? Como é que a gente descobre para onde que vai a nossa variável h? Olha, o x não está indo para zero? Aqui está indo para zero? Então, quando o x for zero, você vem aqui, ó. Quando o x for zero, o que vai acontecer aqui? Você não tem a relação que é x mais 9 igual a h ao quadrado? Então, a gente tem o quê? Vai ficar 0 mais 9 igual a h ao quadrado. Então, h ao quadrado é igual a quanto? É 9. Eu não quero encontrar o limite do h indo para alguma coisa, então basta eu tiro a raiz aqui. Então, h vai ficar igual a raiz de 9, ou seja, 3. Aí você fala, professor, podia ser mais ou menos 3? Como a gente está fazendo a mudança de variável aqui, eu vou escolher o 3 ser positivo, tá? Para mandar o limite para o 3 positivo. Então, h vai ser raiz de 9, eu estou pegando sua parte positiva, ou seja, está indo para 3, tá bem? Bom, então, fazendo a conta aqui, eu posso cancelar esse 2 com a raiz, né? Porque raiz quadrada de alguma coisa elevada ao quadrado cancela a raiz. O que eu ganhei aqui? Então, vai ficar h indo para 3 de quem? H menos 3 dividido por h ao quadrado menos 9. Fiquei com um polinômio? Fiquei. Eu tenho um polinômio de grau 1 em cima e um polinômio de grau 2 embaixo, tá? O que você pode fazer aqui? Você fala, opa, se eu tenho um polinômio de grau 2 embaixo aqui, eu vou poder fatorar esse polinômio, tá? Você perceba que quando a gente fez a mudança de variável, ainda continua a indeterminação ocorrendo. No começo eu não coloquei, né? Para verificar que era 0 sobre 0. Tá ficando tão costumeiro aí que eu não coloquei, eu não fiz a conta, que de fato aqui está dando 0 sobre 0. Mas façam a conta aí, vocês vão ver que vai dar 0 sobre 0, tá? Então, aqui, né, depois de toda aquela simplificação, eu cheguei nessa parte aqui, nessa expressão. Então, você perceba que a mudança de variável não foi suficiente para remover a indeterminação. Se você vier aqui e substituir 3 aqui, você vai ver que vai dar divisão por 0, vai ficar 0 sobre 0. Então, ó, põe no lugar do h3, então vai ficar 3 menos 3 dá 0, e aqui embaixo coloca o 3. 3 ao quadrado dá 9, então vai ficar 9 menos 9 que dá 0, então está dando 0 sobre 0 ainda. Então, mudança de variável não remove indeterminação, tá? Como é que eu removo indeterminação aqui agora? Aplicando a fatoração da parte quadrada aqui. Olha aqui, não tem h ao quadrado menos 9? O que é 9?
9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Então, eu posso escrever a parte de baixo aqui, né, o denominador, usando aquela propriedade que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Então, eu posso escrever isso aqui como h menos 3, tá? Lembrando que eu já estou colocando o 9 como 3 ao quadrado, vezes h mais 3, tá? Estou usando aquela propriedade lá, que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Em cima, o que eu faço? Só copio. Vou colocar um parênteses aqui para ficar bom da gente cortar. Olha, dá para cancelar agora lá. Ó. Cancelo e cancelo. O que eu fiz aqui na conta? Eu removi a indeterminação, tá? Agora sim, depois que eu cancelei. O que sobrou embaixo? Sobrou 1 mais... 1 dividido por h mais 3. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir substituir no lugar do h 3, porque não tenho mais indeterminação, então vai ficar 1, 3 mais 3, 1 dividido por 6, tá? Então, a resposta desse limite aqui é 1/6. Você fala, professor, poderia ter feito do outro jeito? Sim, e eu vou fazer do outro jeito. Então, a segunda forma... A segunda... Você tem espaço aqui? Tem. Segunda forma vai ser fazendo a racionalização. Tá? Alguns alunos fizeram a racionalização quando resolveram dos exercícios que eu pedi. Pode fazer a racionalização? Pode. Pode fazer mudança de variável? Pode. Qualquer um dos dois jeitos que você quiser, desde que esteja correto, eu aceito. Tá? Dá para fazer outra coisa? Bom, não sei. Talvez dê para você fazer de uma outra forma, que eu não sei. Mas funcionando para mim, ó, tá beleza. Como é que é fazer a racionalização aqui dessa expressão aqui? Então, limite, quando x vai para 0, aqui raiz de x, aqui x mais 9, menos 3. Olha, fazer a racionalização aqui é basicamente remover esta raiz aqui, tá? Como é que eu faço para... A racionalização, eu vou até colocar aqui entre aspas, porque a racionalização a gente aplica quando tem raiz embaixo e a gente quer remover a raiz de baixo e passar para cima. Por exemplo, se tivesse assim, ó, 1 dividido por raiz de 2 mais 1. O que a gente faz? A gente vem em cima e baixo e multiplica pelo conjugado do de baixo. A gente fazia assim, né? Numa aula daquelas de pré-cálculo, eu fiz essas contas aí. Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do número, tá? Estou abusando da notação, né, de falar conjugado. Conjugado a gente usa para números que são complexos, tá? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando pelo número que está aqui, estou pegando o mesmo número, só multiplicando com o sinal trocado. Então, quando eu faço isso, eu faço essa conta aqui. Basicamente, o que eu estou fazendo é aplicar aquela propriedade, ó, ao quadrado menos b ao quadrado de modo inverso. Tá? Então, se você tiver ó, uma coisa, ó, a mais b, multiplicar ela por a menos b, é a mesma coisa que você elevar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, a resposta disso aqui ficaria raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado. Então, ficaria 2 menos 1, que daria 1. Então, isso aqui ficaria raiz de 2 menos 1, depois de fazer a conta aí toda. Tá? Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma racionalização ao contrário, né? Porque a gente está fazendo aparecer termos, vai fazer aparecer termos de raiz embaixo. Não tem problema. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo nesse processo aqui? A gente está querendo remover essa raiz para conseguir cancelar esse termo aqui, que a raiz vai ser removida, com esse aqui. Tá? Por favor, não façam isso aqui. Ó.
Raiz quadrada de x mais 9 não é raiz de x mais raiz de 9. Ó. Não faço uma coisa dessa. Por que eu estou colocando isso? Porque algum aluno, ao resolver a questão lá, colocou uma coisa desse tipo aqui. Não é verdade, tá? Você não pode aplicar. Isso aqui é uma propriedade, não é uma propriedade, isso aqui é um absurdo, tá? Fazer uma coisa desse aí é um absurdo. Eu até sinto mal a hora que eu vejo uma coisa dessa, tá? Mas agora eu estou dizendo, deixando claro que você não pode fazer esse tipo de coisa aí. O que a gente faz aqui? Então a gente quer remover a raiz. Então eu venho em cima e embaixo e multiplico por esse fator que está aqui com o sinal trocado. Ó. Então vai ficar raiz de x mais 9 mais 3 dividido por raiz de x mais 9 mais 3. Você fala, professor, por que você está multiplicando embaixo também? Porque a gente tem que fazer o quê? O que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo igual. Porque eu não posso, ao calcular o limite, introduzir um fator novo. Tá? Porque isso aqui é o número 1, né? Porque em cima é raiz de x mais 9 mais 3, embaixo também. Então você poderia cancelar em cima e embaixo. Você teria o número 1. E número 1 multiplicando qualquer fator, ele não altera o valor. Mas se eu colocasse só em cima ou só embaixo, estaria fazendo errado. Tá? Então eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo fator. Bom, continuando aí a conta, vai ficar o quê? Olha, por que se eu fizer isso aqui funciona? Porque isso aqui vai cair naquela história do quadrado da diferença, né? Está vendo aqui que está um quadrado da diferença aqui? Ó? Que aqui ó, é a ao quadrado menos b ao quadrado igual a menos b vezes a mais b. Quem é meu a aqui? O seu a pode ser o x, raiz de x mais 9. O a é o fator todo. Quem é o seu b? É o 3. Então, jogando na fórmula aqui, o que você vai ter? Isso aqui vai poder ser escrito assim, ó, como raiz de x mais 9 elevado ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado em cima. E embaixo, eu mantenho o fator que está aí, ó. Mantenho o produto do jeito que está aí. Então, faço o produto disso com x. Por enquanto, não fiz nada ainda, né? Agora, vou elevar ao quadrado. Olha que bom que vai acontecer aqui, ó. 2 ao quadrado, raiz disso tudo aqui, eu posso cancelar. E aí vai sobrar o que para mim? Vai sobrar limite, quando o x vai para zero, de quem? X mais 9. E aqui vai ficar o quê? 3 ao quadrado, que é quanto? Que é 9 também. Então vai ficar x, raiz de x mais 9 mais 3. O 3 está fora da raiz. Mais 3. Cancela esse 9 com esse 9 aqui. Sobra o que para nós? Sobra em cima x. Embaixo sobra x. Ó, vou pôr um parênteses aqui, tá? Sempre é bom pôr parênteses para a gente não errar. X mais 9 mais 3. O que eu posso fazer aqui? Ó? Não tem x em cima e x embaixo. Eu posso vir aqui cancelar. E o que sobra aí para a gente fazer a conta? Limite quando x vai para zero, de quem? 1 sobre raiz de x mais 9 mais 3. Tem indeterminação aqui agora? Não, eu removi indeterminação, porque a indeterminação estava exatamente no x tendendo a zero. Tá? Então, quando eu cancelei, eu removi indeterminação. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e substituir diretamente. Se eu fizer a substituição, não vai dar 0 sobre 0, tá? Então, fazendo a substituição, vai ficar 1 dividido por 0 mais 9, tudo dentro da raiz, mais 3. Raiz de 9 é 3, 3 mais 3 dá 6. A mesma resposta que eu tinha feito anteriormente, tá? Não pode dar diferente, eu só fiz de uma outra forma. Então, se você quiser resolver o exercício por mudança de variável, você faz. Se você quiser fazer o exercício por racionalização, você faz. Se quiser fazer dos dois jeitos para tirar a prova, também pode fazer, tá? Fique à vontade.
um outro comentário útil aí, com relação a um dos exercícios que eu vi, é o seguinte: se aqui fosse, por exemplo, raiz cúbica de x mais 9 menos, sei lá, vamos pôr um número aqui, fosse 3 mesmo, não daria certo de você racionalizar multiplicando pela soma, tá? Não daria certo fazer assim, não dá. Você fala, professor, por que que não dá? Porque se você tá o cubo aqui, você teria que fazer aparecer a expressão cúbica. E como é que é o cubo da diferença? O cubo da diferença não é assim. Ele é a ao cubo menos b ao cubo é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então você teria que multiplicar por um fator que tivesse isso tudo aqui. Então o seu a seria o raiz cúbica de x mais 9, então você teria que multiplicar por raiz cúbica de x mais 9 elevado ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 9 vezes 3 mais 3 elevado ao quadrado. Olha você vê que fator grande que você teria que fazer. Então, quando é raiz quadrada, ainda a racionalização ela funciona bem, tá? A dificuldade dela em relação à mudança de variável talvez pode ser até mais fácil, mas para potências ou raízes de mais altas, cúbicas, quartas, em cima cúbica, embaixo quadrado ou vice-versa, racionalizar não é um caminho, hein? É muito mais trabalhoso fazer a racionalização. Então, tem um exercício lá na lista que em cima ou embaixo, não me lembro exatamente, é raiz cúbica e o outro é raiz quadrada. Então estão os dois, o cúbico e o quadrado. Alguns alunos tentaram resolver fazendo a racionalização, fazendo esse processo de multiplicar em cima e embaixo só pela soma. Não funciona. Você vai ter que colocar um fator muito maior para poder cancelar, tá? Então eu indico fazer a mudança de variável porque vai funcionar melhor naquele caso, vai ficar mais simples, tá bom? Bom, alguma dúvida aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque agora eu vou começar na próxima ponta aqui agora, que limites laterais, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, não? Bom, vamos lá então. Os limites laterais, eles ainda são limites, tá? Ainda é o mesmo tipo de ideia do limite anterior. O que o limite a gente está fazendo? Qual a ideia do limite, né? A ideia intuitiva do limite. A ideia intuitiva do limite é a gente compreender o que está acontecendo com a imagem da função em torno de um ponto. Então, vou fazer um desenho aqui para vocês. Ao invés de usar o GeoGebra, eu vou fazer um desenho aqui. Depois eu vou lá no GeoGebra para fazer o gráfico das funções que eu quero fazer, né? São funções aqui. Agora hoje a gente vai trabalhar com aquelas funções que mudam de comportamento. A lei é dada por mais de uma sentença, né? Até agora a gente trabalhou com funções no qual a lei era dada por uma sentença apenas, todos os exemplos. Então hoje a gente vai começar a trabalhar com funções que a lei é dada por mais de uma sentença. Então, mas vamos lá. Qual que é o conceito de limite, né? Então, imagine que eu dei uma função para você, x quadrado. E eu quero calcular isso aqui, ó. Limite quando x está indo para 1 de x quadrado. O que eu estou fazendo aqui? Geometricamente, a gente está fazendo isso. Ó. X quadrado é esse gráfico aqui. Tá? Essa parábola aí. Tá? Professor, não está aparecendo uma parábola. É uma parábola. Tá? Não está, mas é uma parábola. Imagine. Tá? É pictórico. X igual a 1 é um ponto aqui. Nesse caso aqui, a função, inclusive, está definido em x igual a 1. Aqui é 1. Para x igual a 1, a imagem está dando 1 também, né? Porque x quadrado está dando 1. O que a gente está estudando? Quando eu quero estudar o limite quando o x tende a 1, né? O x está tendendo a esse ponto aqui. Eu quero saber para onde que a imagem vai quando eu me aproximo do 1.
Então, só que quando eu me aproximo do 1, eu tenho que me aproximar de todos os lados, porque calcular o limite é ir se aproximando de 1, mas fechando em torno de 1. Então, o que está acontecendo com a imagem? Ó, quando você vem por esse lado, com valores menores do que 1, a imagem está indo para onde? Opa, a imagem está tendendo para 1. Ó, a imagem está tendendo para 1. Quando eu venho com valores um pouco maior do que 1, mas se aproximando de 1, né? Pego aqui na imagem, né? O que está acontecendo com a minha imagem da minha função? Estou me aproximando. A imagem da minha função está tendendo a 1 também. Então, basicamente, o que está acontecendo é o seguinte. Se eu pegar valores em torno do ponto 1, ó, esse vermelho aqui, qual é a imagem deste vermelho aqui, dessa região vermelha? Ela vai estar em torno desta aqui, ó. Tá vendo? Então, essa função aqui, ela mapeia esses valores aqui em torno do ponto 1 em valores na imagem também em torno do ponto 1. Né? Nesse caso aqui, está dando ponto 1. Se fosse 2x ao quadrado, aqui seria 2. Se fosse uma outra função, obviamente, aqui seria outra coisa. Mas o limite é esse processo que eu me aproximo do valor no domínio e quero saber o que acontece lá na imagem. Até agora que a gente estudou funções que são dadas por uma potência só e a indeterminação é do tipo 0 sobre 0, esse limite aqui, quando você se aproxima de um lado ou de outro ou dos dois lados, está dando o mesmo valor, tá? Então, se eu venho pela esquerda, me aproximo de 1, a imagem está tendendo a 1. Se eu venho pela direita, me aproximo de 1, a imagem está tendendo a 1 também. Mas existem funções no qual isso não é verdade mais, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Que são aquelas funções que são dadas por leis distintas, tá? Leis com mais de uma sentença. Tá? Vou pôr um exemplo aqui, tá? Então, vou pegar a função f de x igual isso aqui, ó. Ela vai ser 1 se x for menor do que 0 e vai ser x para x maior ou igual a 0, tá bem? Então, para x maior ou igual a 0. Deixa eu pôr aqui um pouquinho para lá. Quando o x for maior ou igual a 0, ela vale x. Como é que a gente desenha o gráfico desta função? Tá? No GeoGebra é fácil de desenhar, mas aqui eu coloquei um exemplo bem simplesinho para a gente fazer o desenho dessa expressão aqui. Como é que eu faço o desenho dela? Vamos lá. Ó, o desenho dessa função, como ela é dado por uma lei que se separa em duas aqui, eu tenho que fazer ela por partes, tá? Então, primeiro eu faço para x menor do que 0. Então, eu só olho na parte do domínio daqui para cá, ó, x menor do que 0. Essa aqui. Quanto que a função vale quando o x for menor do que 0? Ela vale 1. Para qualquer valor de x menor do que 0, ela está valendo 1. Então, para x menor do que 0, o meu gráfico fica isso aqui. Estou fazendo ele em rosa. Ó, vale 1. Tá bem? Para x menor do que 0, o meu gráfico é esse rosa aqui. Aqui é o domínio, tá? O vermelho aqui eu marquei o domínio. O domínio que corresponde a essa imagem aqui. E para x maior do que 0? O que está acontecendo com a minha função? Ela está valendo x. Maior ou igual a 0? Ela está valendo x. Aqui, inclusive, se você quiser colocar para identificar que o ponto 0 não faz parte do domínio, a gente coloca uma bolinha aberta aqui, ó. Tá? Aberta. Está parecendo fechada, mas eu quero aberta. Deixa eu apagar e fazer de novo. Tá, então aqui é uma bolinha aberta. Ficou grande aqui, porque senão eu vou pintar, vai pintar tudo. E agora, para x maior ou igual a 0, aonde no domínio que a gente está olhando? Ó, daqui para cá agora. O que acontece com a minha função? Minha função está dando x. Como é que é o gráfico da função x apenas? Só para lembrar, né? Como é que é o gráfico de uma reta da forma ax mais b?
A gente está fazendo só o esboço, tá? Se você for lá no GeoGebra, ele vai fazer o gráfico bonitinho. Mas eu estou fazendo só o esboço do gráfico. Como é que é o gráfico de uma função f de x igual a x mais b? Ele é assim, ó. O a, ele dá o coeficiente angular e o b dá o coeficiente linear. Coeficiente linear é aonde a reta, porque isso aqui o gráfico vai ser uma reta, porque é do primeiro grau, né? Ele está dizendo aonde que a reta corta o eixo y. E o a está dando inclinação. Então, se o a for positivo, a inclinação é para cima, é assim. E se o a for negativo, a inclinação é para baixo, é assim. Tá bem? Então, se eu fosse fazer de modo genérico o esboço do gráfico de uma função desse tipo, ela seria assim, ó. Assim, se o a for positivo, e aqui é o b, né? Ó, para a maior do que zero, e aqui é b. E seria assim, se o a fosse negativo, e aqui também é o ponto b que ela está cortando, tá? Então, no caso em que o a é positivo, a reta é para cima para fazer o esboço. Quando o a é negativo, ela é para baixo e assim é o esboço da minha função, dessa minha reta. Aqui nesse caso, olhando para a minha função que eu tenho aqui, né? Eu tenho a função x. Você fala, professor, essa é uma função linear? É. Ela é a função x. F de x igual a x. Tá? Para x maior ou igual a zero. Você fala, professor, mas não tem A, não tem B. Bom, A é quem multiplica x. Então, o A aqui é 1. Tá? Então, aqui eu já sei que o A é positivo. Então, eu já sei que ela vai ser assim, ó, para cima, o meu gráfico. E o B? Você fala, ah, professor, não tem B. Opa, o B tem, só que ele é 0. Então, quando você tem uma reta linear que ela não tem o B, né, uma expressão linear que não tem o B, tá, que não tem um número aqui, o que, que acontece? Ela passa pela origem, tá? O coeficiente linear da função que não tem um número aqui sozinho, ele é 0. Então, ele passa pela origem. Então, essa reta x, ela é assim, ó. Tá vendo? Então, esse aqui é o desenho do gráfico desta função aqui, ó. Esta função tem como gráfico esse desenho que está aqui. Por que eu fiz esse desenho aqui? Porque agora, se a gente quiser analisar... Deixa eu apagar essa parte do domínio aqui para ficar bonitinho. Vou colocar só a imagem mesmo. Tá? Então, o gráfico meu vai ser o quê? Vai ser essa parte rosa junto com essa abóbora aqui. Um detalhe aqui, o seguinte... Você está vendo que essa função aqui, ela tem um salto daqui para cá? Esse salto aqui a gente chama de descontinuidade, tá? Ela tem uma descontinuidade nesse ponto aqui, tá bem? Vamos fazer o seguinte, o que, que aconteceria se você fosse calcular o limite aqui em x, limite quando x vai para zero dessa função aqui? O que, que aconteceria para essa função? Olha, se você pegasse valores maiores do que zero, o que está acontecendo com a imagem da função? Vamos colocar valores maiores do que zero aqui, ó. Pegar valores aqui maiores do que zero, olha a imagem dela. Está fazendo o quê? Estou me aproximando de zero, mas com valores maiores do que zero. O que está acontecendo? Para onde que está indo a imagem da sua função? Ela está tendendo aonde? Ela está tendendo para zero, tá? Então, quando você vem por aqui... O que acontece com a imagem da sua função? Ela está tendendo para zero. Tá? E quando você vem com valores menores do que zero, quando eu falo menores do que zero, é no domínio, tá? Você está vendo que eu estou me aproximando do ponto do domínio. Então, se eu pegar valores menores do que zero e ir me aproximando de zero, ó. O que está acontecendo com a imagem? Está dando 1, está dando 1, opa, está dando 1, está dando 1, está dando 1. Então, por um lado, o meu limite está dando 1, ou seja, com valores menores do que zero, ela está dando 1, mas para valores maiores do que zero, estou me aproximando de zero, mas com valores maiores do que zero, ela está dando 0. Então, o que você percebe? Dependendo da onde você está,
você tem uma aproximação distinta do limite da função, tá? Então, para esses tipos de função, o cálculo do limite direto não serve. Eu tenho que analisar o que a gente chama de limite lateral. Então, no limite lateral, eu estou me aproximando de um ponto por um lado ou pelo outro lado, tá? No caso dos exemplos anteriores que a gente fez, que a gente encontrou o limite da função, eu me aproximava do ponto diretamente, tá? Pelos dois lados. Eu nem fazia aquela avaliação se eu estou pela esquerda ou pela direita, ou seja, se eu estou pegando valores maiores ou menores. Por quê? Porque em todos os exemplos que a gente teve, eu não precisei me preocupar com aquilo. Porque a função era dada por uma lei só e eu tinha uma determinação do tipo zero sobre zero. Mas existem situações em que eu preciso analisar o que a gente chama de limite lateral. Uma das situações é essa aqui, no qual a minha função ela é dada por uma lei que se divide em mais de uma, tá? Um outro exemplo no qual eu tenho que trabalhar com os limites laterais, vou colocar uma outra folha aqui, é o caso, por exemplo, da função f de x igual a 1 sobre x, tá? Vou fazer o gráfico que eu coloquei para vocês, foi essa mas aqui. Vou f de lá x no GeoGebra para eu fazer. Igual a 1 sobre x. 1 dividido por x. Olha como é que é o gráfico dessa função. Você está vendo aí? O gráfico dessa função, vou colocar ele um pouquinho mais grosso aqui para vocês verem com cuidado. O gráfico dessa função é assim, ó. Quando x se aproxima de zero com valores maiores do que zero, ou seja, se aproxima pela direita de zero, estou aproximando por aqui. Ó, o que acontece com a imagem? Olha para essa mãozinha aqui, a imagem onde ela bate no gráfico verde. Pá! Ó, vou chegar mais perto. O que está acontecendo com a imagem? Pá! Vou chegando mais perto. O que está acontecendo com a imagem? Pá! Estou chegando mais perto. O que está acontecendo com a imagem? Está cada vez maior. Se você vier aqui no seu... aqui, escrever, né? Vou pegar um valor próximo de zero, mas um pouquinho maior. 0,1. Está dando 10. 0. Mais próximo ainda. 0,1. Ó, mais próximo de zero. O que está dando a imagem? Está dando 100. Vamos pôr mais próximo de zero? Ó. 0,01. 1000. Vai pondo lá, ó, cada vez mais próximo de zero. Ó, cada vez mais próximo de zero. Mais próximo, até ele dar infinito. Vamos ver se ele vai reclamar. Não, ele vai colocando, né, valor. Eu vou ficar o dia inteiro aqui, ele não vai dar infinito. Tá? Mas estou pegando valores maiores do que zero e cada vez mais próximos de zero. O que está acontecendo com o valor da imagem da função? Está indo para mais infinito. Ele está explodindo, ele está indo para mais infinito. Mas olha que coisa curiosa. E se eu venho pelo outro lado, se eu pego valores menores do que zero, mais próximo de zero? Estou desse lado aqui agora. O que está acontecendo com o valor da função? A imagem dela está indo para onde? Ela está indo para menos infinito. Olha, vamos pegar um valor negativo aqui, ó, 0,1. Então, ó, menos 0,1 está dando menos 10. Cada vez mais próximo de zero. Ó. Menos 0,01. É mais ou menos aqui. O valor da imagem está dando o quê? Está dando menos 100. Menos 0,01. O que está acontecendo com a imagem sua? Ela está tendendo para onde? Para menos infinito. Então, dependendo do lado que eu escolho me aproximar do ponto zero, a imagem está dando coisas completamente diferentes. E essa expressão ela é dada por uma lei só. Mas o que está... uma lei só, né? Todas elas são dadas por uma lei só. Ela é dada por uma lei que tem uma sentença apenas, que é 1 sobre x. O que acontece nesses casos aí? Por que está dando esse problema que agora não está caindo naquele caso que a gente fez? Tanto indo pela esquerda ou pela direita, usando uma função que é uma lei só, que é uma lei dada por uma expressão só, a gente conseguia calcular o limite. É que aqui não está dando indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aqui está dando
1 dividido por zero. Está dando um número em cima diferente de zero e embaixo está dando zero. Então, nessa situação em que em cima é diferente de zero e embaixo é zero, não é indeterminação mais. Aí é ou mais infinito ou menos infinito. Ele está indo para mais infinito ou menos infinito. Não é mais um número. Não vai dar um número mais o limite. Ele vai explodir mesmo. Ou ele vai para mais infinito ou menos infinito. Então, neste caso, também é fundamental que a gente estude os limites laterais. Ou seja, que eu tente me aproximar da função de um lado ou de outro lado. Tá? Bom, então vou colocar aqui para vocês a definição do que vem a ser o meu limite lateral. Opa, está mais abaixo aqui. Do que vem a ser o meu limite lateral. Tá? Estou chegando. Pronto. Está aqui. Então, os outros tipos de limite. Os outros tipos de limites são, primeiro que eu vou apresentar, são os limites que a gente chama de limites laterais. Então, vou ler o que está escrito aqui. Ó. Às vezes, queremos estudar o comportamento da imagem de uma função quando nos aproximamos por um lado de uma função, né? Então, ou pela esquerda ou pela direita. Então, vamos ver o gráfico aí que está aí. Então, o gráfico é esse aqui, que é o mesmo gráfico que eu tinha feito, f de x igual a x quadrado. Então, se quisermos estudar o comportamento, não de x, né? De f de x, aqui é de f de x, é bom ler, porque daí eu arrumo o que está escrito errado. Se aproximamos de 1, por exemplo, pela esquerda, só usamos valores próximos de 1, mas menores do que 1. O que é se aproximar pela esquerda de 1? É eu pegar valores menores do que 1, mas cada vez mais próximo. Então, ó, me aproximar pela esquerda é vir por aqui, ó, só por aqui. Eu esqueço o que está acontecendo com valores maiores. Então, eu venho por aqui, ó, por baixo. A gente diz, ó, por trás aqui, né? Então, eu vejo o que está acontecendo com a imagem da função quando eu estou me aproximando de 1, mas com valores menores do que 1, tá? Então, se eu fosse fazer o desenho aqui, seria assim, né? Ó, estou me aproximando de 1, mas com valores menores do que 1, tá? Cada vez mais próximo de 1, chegando até encostar em 1. Pego o valor lá em cima? Não. Então, o limite lateral com valores menores, ele pega esse pedaço aqui, que eu vou fazer em vermelho, e está se aproximando desse jeito aqui da sua imagem. Ó. Isso aqui é o próprio 1. Estou pegando valores só menores do que 1. Então, o que está acontecendo com a minha imagem? A imagem da minha função também, nesse caso aqui, está aproximando de 1. Como é que a gente denota essa informação ou esse cálculo que eu estou fazendo aí? Eu escrevo deste jeito aqui, ó. Limite quando é de f de x, quando o x se aproxima de 1, mas com valores menores do que 1. Tá? Então, limite lateral à esquerda de 1. Estou me aproximando de 1, mas pegando valores um pouquinho menores do que 1. Então, esse processo que eu fiz aqui, eu denoto deste jeito aqui. Tá? O outro, tá, em oposição, é o que a gente chama de limite lateral à direita. Então, se eu tenho pela esquerda, eu também tenho que analisar o que acontece pela direita. No limite lateral à direita, o que eu faço? No limite lateral à direita, eu quero entender o comportamento da minha função, ou da imagem da minha função, quando eu me aproximo de 1 aqui, por exemplo, né? Mas com valores maiores do que 1. Tá? Ó, estou aproximando de 1. Olha o que está acontecendo com a imagem da minha função. Ela está tendendo a este valor aí, mas eu só estou pegando valores maiores do que 1. Maiores do que 1 até chegar em 1. Tá? Então, o que o limite lateral à direita está fazendo? Está mapeando esse pedacinho aqui próximo de 1 nesse pedaço da imagem aqui. Tá? Então, estou me aproximando de 1 pela direita. Como é que a gente denota esse processo aqui? A gente denota deste jeito aqui, ó. Limite lateral de f de x, né? Seria limite de f de x
para x tendendo a 1 mais. Então, eu estou me aproximando de 1, mas pegando valores maiores do que 1. E a gente então chama isso aqui de limite lateral à direita, tá? Bom, uma observação aí interessante é o seguinte: o que a gente diz para um limite de uma função existir? A gente diz que o limite da função tendendo a um ponto A existe se, ao calcularmos o limite pela direita, pela esquerda, eles derem iguais. Então, se o limite pela esquerda e pela direita dá igual, a gente diz que a função tem limite naquele ponto e o valor do limite da função vai ser ou o valor à direita ou o valor à esquerda, porque os limites foram iguais. Aí você fala, professor, está meio confuso isso aí. Bom, pode parecer meio confuso, mas eu vou te dar um exemplo aqui agora. Olha para este exemplo aqui, ó, x² mesmo. O que aconteceu quando eu fui... A gente sabe qual é o limite. A gente sabe, ó. O limite quando x tende a 1 de x², quanto que é? Essa função aqui ela é dada por uma lei que é uma expressão apenas. Então, lembra que eu falei? No caso em que é dado por uma lei que é uma expressão apenas e não tem divisão por zero, o que a gente faz? A gente vem aqui e substitui, tá? Então, o limite dessa função vai dar 1 elevado ao quadrado, que vai dar 1. O que está acontecendo quando eu calculo o limite pela esquerda? Ó, pela esquerda. Como eu estou me aproximando da função quando eu estou tendendo à esquerda? Eu estou me aproximando por aqui, ó, com valores menores do que 1, pela esquerda primeiro. O que está acontecendo com o limite pela esquerda? A imagem da sua função está tendendo aonde? Ela está tendendo para 1. Ó. Você pega o valor aqui, ó, pá. Pega o valor, pá. Pega o valor, está tendendo para onde? Está tendendo para 1. Então, o limite lateral à esquerda dessa função, se eu viesse aqui e quisesse escrever, ó, limite lateral quando x tende a 1 menos de x² está dando o quê? Está dando 1 elevado ao quadrado, que está dando 1 também. Se eu venho pela direita, tá? Ó, venho com valores maiores do que 1, mais próximos de 1, o que está acontecendo com a minha imagem? A imagem da minha função também está tendendo para 1. Então, o limite, quando x está tendendo a 1 mais, ou seja, valores um pouquinho maior do que 1, de x², está dando 1 elevado ao quadrado, que está dando 1 também, tá? Então, o que você olha aí? O que você percebe? Você está percebendo que o limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita, tá vendo? Quanto que deu eles? Deu 1. E exatamente igual o valor do limite da minha função quando x tende a 1. Aí você fala, professor, mas sempre vai ser assim, né? Os limites laterais à esquerda vai ser igual à direita. Não, nem sempre. Olha, tem aquele exemplo que eu fiz para vocês, esse aqui que eu comecei a fazendo, né? Já para vocês. Ah, tá lá em cima, tem que subir tudo de novo. Que é esse aqui, ó. Opa. Bom, tem uma página em branco ainda. Esse aqui. E eu pedi para calcular o limite, né? Pedi não. Eu estava querendo calcular o limite quando x se aproxima de zero. Olha o que aconteceu aqui, ó. Para valores menores do que zero, o que acontece com a imagem da minha função? A imagem da minha função está tendendo a 1. Na verdade, ela é sempre 1, né? Está tendendo a 1. Então, para essa função aqui, se eu quisesse calcular, ó, limite quando x está tendendo a zero pela esquerda, com valores menores do que zero da função f de x, quanto que ela está dando? Ela está dando 1. Tá? Só olhar no gráfico aí a gente vê. E quando eu estou me aproximando de zero para valores maiores do que zero, o que está acontecendo com a imagem da minha função? Ó? Ela está se aproximando de onde? De zero. Então, neste exemplo, limite quando x tende a zero pelo lado maiores do que zero, né? Pelo lado direito de f de x, está dando o quê? Está dando zero. O que você percebe? Ah, que os limites pela esquerda, o limite à esquerda é diferente do limite pela direita.
Então, o que que a gente pode dizer nesse caso? A gente diz que o limite quando x tende a zero não existe, tá? Porque por um lado está dando 1, por outro lado está dando zero, então a gente diz o quê? Que o limite de f de x não existe. Porque para ele existir, eu tenho que me aproximar de zero. Independente do lado, teria que dar o mesmo valor. Ou pela esquerda ou pela direita, o limite teria que ter dado ou 1 ou 0, mas teria que ter dado o mesmo valor. Então, para funções desse tipo aqui, em que a gente tem um salto, é a palavra que depois eu vou usar com vocês, uma descontinuidade, em geral, o limite do ponto de descontinuidade não existe, tá? Ele não vai existir. Então a gente vai dizer que o limite existe só quando o limite lateral à esquerda for igual ao limite lateral à direita. Vamos fazer alguns exemplos aí? Os exemplos vão ficar mais claros quando a gente for trabalhar com essas funções que a lei ela é dada por mais de uma sentença. Tá? Vamos ver se tem aqui exemplo já, que a lei é dada por mais de uma sentença, logo aqui abaixo. Aqui, ó. Esse primeiro aqui. Tá? Então, esse comentário que eu falei, né? Limites laterais são particularmente úteis para funções que são dadas por leis definidas por várias sentenças. Por exemplo, esta aqui. X para x menor do que 1 e 2x mais 3 para x maior ou igual a 1. Vamos lá no GeoGebra fazer o desenho desse gráfico aqui? Como é que a gente faria o desenho do gráfico lá no GeoGebra? Tá aqui. Vocês estão vendo o GeoGebra aí? Sim, não? Beleza, então vamos lá. Ó, a função que eu tenho ela é x, só é x para x menor do que 1 e 2x mais 3 para x maior ou igual a 1. Então, como é que eu escrevo isso aqui, tá? Eu escrevo desse jeito. Eu obrigatoriamente, eu vou ter que... deixa eu deletar isso aqui. Eu vou ter que colocar duas expressões. Eu vou ter que colocar uma expressão. Eu não sei fazer diferente aqui no GeoGebra. Talvez tenha um jeito mais sucinto de fazer. Mas do jeito que eu vou fazer vai funcionar. Olha como é que eu escrevo aqui, ó. Essa função não tem duas sentenças, que a sentença é x para x menor do que 1, tá? Ó, ela é x para x menor do que 1, depois é 2x mais 3 para x maior ou igual a 1. Então eu escrevo assim, ó, ela vai ser x, vírgula, x menor do que 1, tá? Tá vendo? Aqui ele desenhou só o pedaço em que ela é menor do que 1. Aí eu vou colocar a outra parte dela. Eu vou dar um outro nome para a função, só para a gente poder analisar ela melhor. Ela é 2 vezes x mais 3, vou pôr uma vírgula, se x for maior ou igual a 1. Ó, este é o gráfico da minha função. Tá bem? Olha, tá vendo que ela tem um salto aqui. Então, essa aqui é a função x para x menor do que 1 e 2x mais 3 para x maior ou igual a 1. Então, este é o gráfico daquela função minha. No desenho aqui, né, para poder representar, eu tive que separar em duas funções distintas. Talvez dê para colocar uma função só separando as sentenças. Mas o que eu fiz aqui já funciona bem, tá? Um subterfúgio aí, mas funciona bem. Você está vendo que tem uma descontinuidade aqui, ó? Tá tendo um salto aqui. Então, o que acontece se você quiser estudar o comportamento da função no salto, né? Porque para valores fora do salto, estudar o limite lateral não tem nem graça. Por exemplo, se eu chegar aqui para estudar em menos 4. Qual o limite da função quando x tende a menos 4? Olha, se eu vim pela esquerda, o valor da imagem está tendendo aonde? Está tendendo a menos 4. Se eu venho pela direita, o valor da imagem está tendendo aonde? Está tendendo a menos 4 também. Então não tem graça porque não tem descontinuidade, não tem salto.
Mas aqui, nesse ponto em que tenha o salto, em que vai ter a descontinuidade, vale a pena a gente querer estudar o limite lateral. Então faz sentido eu querer estudar o limite lateral. Então vamos estudar o limite lateral dessa função aqui em torno de x igual a 1. O que está acontecendo quando eu me aproximo de 1? Deixa eu dar um zoom aqui, eu vou até esquecer a outra parte da função. Quando eu me aproximo de 1, mas com valores menores do que 1. Tá? O que está acontecendo com a imagem da minha função? Estou me aproximando de 1, mas com valores menores do que 1. Então estou pegando o limite lateral esquerda. Olha o que está acontecendo com a função. Opa! Estou chegando, né? Estou chegando mais próximo de 1 aqui. Então, o que está acontecendo com a imagem? Ela está tendendo para onde? Ela está tendendo para 1. Então, se você for olhar o gráfico aí, você pega um valor bem próximo de 1. Qual o valor da imagem dele? Onde bate no verde lá. O que está acontecendo com a minha imagem? Então, para valores menores do que 1, qual parte da função que a gente está usando para poder fazer a análise do limite? Eu estou usando a função que está definida para valores menores do que 1. Então, qual das duas que eu vou usar? A G ou a F? Quando eu me aproximo de 1 pela esquerda, eu vou usar a F, a parte no qual a função está definida para valores menores do que 1. Por quê? Porque a G não faz sentido, não faz sentido nenhum para valores menores do que 1, só a F. Então, para F, por exemplo, estou me aproximando de 1, estou pegando um valor próximo de 1, 0,9. Opa, deu 0,9 lá. 0,99. Está dando 0,99. Aqui, tudo bem, o valor que eu colocar aqui vai dar aqui, porque essa função é identidade, né? Se eu pego o valor maior aqui, 0,9999, está cada vez mais próximo de 9. Mas se eu pegar um valor maior do que 1, por exemplo, se eu venho aqui e erro, eu coloco 1,1, quanto que vai dar? Tá vendo que está dando uma interrogação aqui? Por quê? Porque essa função ou essa parte da função não funciona para valores maiores do que 1. Ela só funciona para valores menores do que 1. Então, qual seria o limite lateral à esquerda da função quando x tende a 1? Ele está tendendo para onde? Nesse caso, ele está tendendo para 1. Tá? Olha uma coisa curiosa aqui, né? Ele já reclama quando eu começo a colocar valores próximos de 1, aqui já no erro de arredondamento dele, né? O 0,99999 ele já está entendendo como 1. Você está vendo que ele está dando isso como uma interrogação aqui para mim? Por quê? Porque essa função, para x igual exatamente a 1, ela não está definida. Quem que está definida para x exatamente igual a 1? O g de x, tá? Então, g de x é a parte da função para x maior ou igual a 1. Talvez, se eu colocar g de x aqui, ele até dê a resposta. Ah, não está dando. Mas se eu pegar cada vez mais próximo de... Ah lá, já deu. Por quê? Por causa do erro de arredondamento. Você fala, professor, você está pegando valores menores do que 1 e ele está dando a resposta? Isso aí já é erro de arredondamento numérico do programa, tá? Por isso que a gente estudar a matemática por trás do que o programa está fazendo é imprescindível. O programa sozinho, ele faz a conta, mas ele não consegue muitas vezes interpretar corretamente o resultado. Então você está vendo que é uma coisa que, teoricamente, o que eu fiz aqui está errado? É absurdo, porque essa função não está definida para valores menores do que 1, e mesmo assim o programa está dando, o GeoGebra está dando um valor, está dizendo que é 5. Por quê? Por causa de erro de arredondamento. Tá? Então, o erro de arredondamento ele é um problema sério no cálculo numérico. Tá? Mas como a gente já sabe que, teoricamente, a gente só pode pegar valores maiores do que 1, maiores ou iguais a 1, então eu já sei que eu não posso pegar o valor 0,99999 e avaliar em g de x, tá? Eu posso pegar quem? Eu posso pegar 1,1. 1,1 eu posso. E quanto que está dando o valor em 1,1? Está dando 5,2. Então, quanto mais próximo você se aproxima de 1 pela direita, agora o limite lateral à direita, tá?
ou seja, estou me aproximando de 1, mas com valores um pouquinho maior do que 1, o que está acontecendo com a minha função? Ela está tendendo aonde? Está tendendo para 5. Pega lá um valor próximo de 1. 0. Bem próximo. Está tendendo para onde? Está tendendo para 5, cada vez mais próximo. Está vendo? Já cheguei no erro de arredondamento. 1.0000001 no final, ele já está dando para mim que é 5. Se eu pôr mais 0 aqui, ele não vai sair do lugar, tá? Não vai sair do lugar, vai continuar. Por causa desse errinho de arredondamento aí que tem no programa. Então, o limite lateral à direita dessa função está dando quanto? Está dando 5. Então, pela esquerda está dando 1. Pela direita está dando 5. O limite existe em x igual a 1? Não, não existe. Porque os limites laterais, eles são distintos. Para o limite existir, eles teriam que ser iguais. Tá? Aí você fala, professor, mas então é fácil. Uma função desse tipo aí, que é dado por duas leis, eu já posso colocar direto que o limite não existe. Não necessariamente, eu posso ter uma função que é dado por duas leis, mas, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui que ela não é descontínua. Vou pôr aqui, ó. Opa, não sei o que ele fez aqui. Bom, vou escrever de novo, tá? Vou pôr um exemplo de uma função aqui que ela não vai ser descontínua. Para x igual a 1, vou pôr 4 aqui. X menor do que 1. Tá vendo aí agora esse meu desenho aí? Deixa eu dar ficar um pouquinho mais longe. Bom, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Só explicar que função que eu coloquei aqui. Olha, eu troquei a função, tá? Estou fazendo outro exemplo já. A função, a parte em que a função ela é maior do que 1, não mudei, mas mudei a parte que a função é menor do que 1. Que função é essa? Essa função seria a função f de x sendo x mais 4 para x menor do que 1 e 2x mais 3 para x maior ou igual a 1. Tá bom? Esta função aqui ela é dada por uma lei que se divide em duas, tá? Mas ela não é descontínua nesse ponto aqui, você está vendo? Ela não é descontínua, você está vendo claramente que ela muda de comportamento. É uma reta também, só que ela vem essa reta verde aqui, ela tem uma inclinação, chega aqui, ela muda a inclinação, ela está ficando com a inclinação mais elevada, tá? Por que está acontecendo isso? É só olhar o coeficiente, ó. O coeficiente da parte verde era 1. O coeficiente da parte cinza virou 2. Ou seja, ela ficou mais inclinada, aumentou a inclinação da minha função. Tá? Mas você percebe o seguinte, no ponto x igual a 1, onde ela muda de comportamento, eu escrevi uma função no qual ela é contínua. Então, você está mudando o comportamento da função, mas não está tirando a mão do papel, tá? Para fazer o desenho. Tá? Ela muda o comportamento, né? Ela vem assim verde, chega aqui, ela mudou o comportamento. Então, nesse ponto aqui, ela é contínua. Então, quando a gente for calcular os limites laterais, o que a gente vai perceber? Que o limite lateral à esquerda vai dar um valor e vai ser igual ao limite lateral à direita. Vamos calcular aí para ver quanto que vai dar? Olha, vou me aproximar pela esquerda dessa função, que agora é essa verde aqui. O que está acontecendo com a imagem dela? Para onde que está tendendo a imagem dela? Olha só para verde, tá? Estou me aproximando de 1, mas pela verde. Ó, isso aqui é o limite lateral à esquerda. Aproximando de 1, a imagem dela está indo para onde? Está tendendo para onde? Está tendendo para 5. A imagem dela está tendendo para 5. Então, se você chegar aqui, né, e colocar no lugar da sua função valores próximos de 1, mas um pouquinho menor do que 1. Ó, o que está acontecendo com a imagem? Está dando 4.9, cada vez mais próximo. 4.999. Vai dar erro aqui, né? Uma hora ele vai reclamar. Pronto, aqui já deu erro de arredondamento. É o máximo que eu consigo esse aqui. Então, o que está acontecendo com o valor da minha função? Ela está tendendo pela esquerda, a imagem dela está indo para 5.
Então, pela esquerda está indo para 5. Então, o limite lateral à esquerda de 1 está dando 5. E pela direita, está dando quanto? O limite lateral à direita está dando 5 também. Só que a função agora é essa função? Não, não é essa mais. Eu vou pegar outro pedaço dela, que é dado pela essa g aqui agora. Então, eu estou pegando valores da imagem um pouquinho maiores do que 1, mais próximos de 1, tá? Da imagem não, do domínio, mais próximo de 1. O que está acontecendo com a imagem? A imagem está tendendo a 5. Ó. Vamos pegar um valor mais próximo de 1, ó. 0, ó, está mais próximo de 1 ainda, ó. Mais ainda, mais próximo de 1, até chegar aonde? Até chegar, aqui já deu o erro de arredondamento, até chegar a 5. Então, o que você percebeu aqui? Você percebeu que o limite lateral à esquerda está dando 5, o limite lateral à direita está dando 5 também. Então, o que a gente pode dizer nesse caso? Apesar da minha função ser dado por uma lei que se divide em duas sentenças, o limite existe no ponto x igual a 1, tá? Por quê? Porque os limites laterais foram iguais. Então, para funções desse tipo aqui, a gente tem que realmente analisar o que está acontecendo no ponto em que a função muda de comportamento. E como é que a gente analisa isso? Fazendo o cálculo dos limites laterais à esquerda e à direita, tá? Então, o exemplo que eu coloquei foi este aqui, tá bom? Vamos fazer este aqui agora? Vamos calcular o limite à esquerda da função x mais 3 para x menor do que 1, 1 para x igual a 1 e 3x mais 2 para x maior do que 1. Vamos fazer o cálculo? Ó, vou fazer o cálculo agora sem usar o GeoGebra. Como é que eu faço o cálculo algébrico nesse caso aqui? Tá bom? Vou colocar aqui uma página a mais, né? Então a função que eu tenho é essa aqui. Depois eu vou lá no GeoGebra para a gente verificar realmente se é isso que vai dar. Eu não preciso fazer o gráfico para poder fazer o cálculo do limite, tá bom? Não preciso. Fala, professor, mas às vezes eu não sei fazer o gráfico da função e aí eu não vou conseguir calcular o limite. Eu não preciso fazer gráfico nenhum para fazer o cálculo do limite. Vocês ainda têm a possibilidade de ir lá no GeoGebra e fazer. Mas quando eu estava em sala de aula dando o cálculo de limite lateral, os alunos podiam argumentar, professor, eu não sei fazer o grafo da função. Como é que eu calculo o limite? Você não precisa saber fazer o grafo da função para calcular o limite. Você precisa fazer apenas a manipulação da expressão para poder fazer o cálculo, tá? Bom, então a função é essa aqui, ó. Ela é x mais 3, se x for menor do que 1. Ela é 1 se x for igual a 1. E ela é 3x mais 2 para x maior do que 1, tá bom? Esta é a função que eu quero fazer o cálculo do meu limite lateral. Aonde que essa função ela muda de comportamento? Ela está mudando de comportamento exatamente em x igual a 1. Lembrando que isso aqui representa pontos no domínio. O que está dizendo aqui a função? Ela está dizendo que a hora que você for fazer o gráfico, se os seus valores do domínio forem menor do que 1, ela vai ser a função x mais 3. Quando você colocar no lugar do x aqui, ou seja, no valor do domínio x igual a 1, ela está dando 1. Quando você for colocar para x maior do que 1, ela está dando 3x mais 2, tá bom? É isso que está dizendo. Vamos calcular então os limites laterais em torno do ponto que dá problema? Então, eu vou primeiro calcular o limite lateral quando x tende a 1 pela esquerda, tá? Então, eu estou me aproximando para 1 pela esquerda. Olhando para a minha função aqui, qual parte da sentença que pode ser representada para x com valores próximos de 1, mas menor do que 1? Qual é a parte da sentença? É essa parte aqui, ó. Porque é essa parte da sentença que é válida para valores menores do que 1. Então, fazer o cálculo do limite do f de x quando x tende a 1 pela esquerda é pegar a parte da função
que corresponde a isso aí. E qual é a parte da função que corresponde a isso aí? Ou seja, para x menor do que 1, é x mais 3. Então, nesse caso, quando você está aproximando de 1 pela esquerda, a parte da sentença que me importa é só essa aqui, x mais 3. Então, vem aqui, coloco no lugar do f de x, coloco o x mais 3. Quando você faz isso, você já removeu, você já pode remover esse sinal aqui de menos 1 aqui. Por quê? Agora, o que é calcular esse limite? É avaliar a função no ponto, tá? Então, aqui, depois que você fez esse processo aqui, então esse processo aqui desse sinal de menos aqui, ele está indicando que você pegue a parte da função no qual a função está definida para valores menores do que 1. Foi isso que eu fiz. Então, aqui agora eu já posso vir e apagar esse negócio aqui, ó, esse menos aqui. Já posso dizer diretamente, já posso tirar esse menos aqui, tá? Então, agora é como se eu estivesse calculando o limite desta função do jeito que você aprendeu a fazer, tá? Então, esse menos aqui, para uma função que é dado por várias sentenças, ele serve para indicar qual parte da função eu vou pegar. Depois que eu já escolhi a parte da função, agora o cálculo do limite que você vai fazer é o cálculo do limite natural que você está acostumado a fazer, tá? Então, quanto que vai dar esse limite aqui? Dá divisão por zero aqui? Tem determinação? Não. A gente vai fazer o quê? Vai calcular do jeito que a gente está acostumado a fazer, avaliar a função no ponto. Então, vai dar o quê aqui? Vai dar 1 mais 3, que está dando 4, tá? Então, o limite lateral esquerda está dando 4 para essa função. Agora, vamos calcular o limite lateral à direita? Então, o limite lateral à direita é o limite quando x está indo para 1 mais de f de x, tá? O que eu vou fazer aqui? Então, isso aqui está me pedindo para escolher aqui na minha função dado por várias sentenças a parte dela que corresponde a x maior do que 1. Porque x tendendo a 1 mais, eu estou pegando valores de x tendendo a 1, mas com valores maiores do que 1. Tá? Então, qual é a parte da função? É essa aqui, ó. Vou fazer ela em rosa. Ó. É essa parte aqui, ó. Então, o cálculo desse limite aqui, a parte da função que eu vou colocar vai ser essa aqui, ó, 3x mais 2. E aí eu já posso colocar x tendendo a 1, eu já posso tirar esse menos aqui e fazer o cálculo direto do que a gente já viu e está acostumado, tá? Isso aqui é só calculacional, tá bom? Então vai ficar o quê? No lugar do x eu coloco o número 1, então vai ficar 3 vezes 1 mais 2, que está dando quanto? 3 vezes 1 dá 3, com mais 2 que dá 5. Então, o limite lateral à esquerda está dando 4, o limite lateral à direita está dando 5. O que você percebe? Ó? Então, note que limite quando x tende a 1 menos, ou seja, à esquerda, ele é diferente do limite quando x tende a 1 mais pela direita. Então, o que você pode dizer deste limite? A gente diz que o limite não existe em x igual a 1. Não tem limite. Então, isso aqui, o limite... Então, limite quando x tende a 1 da função f de x, ele não existe. Por quê? Porque os limites laterais são distintos. Vamos lá fazer o gráfico dessa função? Só vou olhar mais uma vez. É x mais 3 para x menor do que 1, 3x mais 2 para x maior do que 1. Vou lá fazer o gráfico dessa função, tá? Então, ela é x mais 3. X mais 3 para x menor do que 1. Ela é... Acho que é 2x mais 3 mesmo, né? Para x... Ah, não, é 3x mais 2. Para x maior do que 1. 3x mais 2.
3x mais... mais 2, se x for maior do que 1. E ela tem uma terceira sentença. Você fala, professor, mas tem uma terceira sentença aí que era aquela sentencinha do meio. Pode ficar com aquilo na cuca, né? Tem aquela sentencinha no meio, que é essa aqui, que o professor não usou. O que está dizendo aqui? Isso aqui, ele não é valor nem menor do que 1, nem maior do que 1, ele é exatamente igual a 1. Mas lembra que no processo aproximativo de limite a gente pega valores próximos do ponto, mas no ponto exatamente a gente não precisa pegar o valor da função, tá? Então, para x exatamente igual a 1, a função está definida, mas ele é um valor específico. Eu não estou pegando um valor aproximativo. Isso aqui é exatamente em x igual a 1, tá? Então, para os limites lateral à esquerda, eu tenho que pegar os valores que a função são menores. Se fosse um menor ou igual aqui, servia, mas tem que ter um x ou menor igual. E pelo limite lateral à direita, eu tenho que pegar para x maior ou igual a 1, ou x maior do que 1. Mas tem que ter um maior aqui, tá bem? Mas aqui, esse caso é um ponto apenas. Então, se eu for colocar aquilo lá no gráfico, vamos ver como é que ele vai marcar. Ele vai ter que marcar uma bolinha só, tá? Então, vai ficar... vou chamar ele de H. Tá? Então, deixa eu deletar. Então, vai ficar H de X. Ele vai ser igual a 1 se X for igual a 1. Vamos ver se ele marca ali. Não, ele reclama. Ele não gostou dessa anotação. Não sei por quê. Mas ele teria que ter marcado uma bolinha. Não sei por que o GeoGebra não aceita. Se x for igual a 1. Não, ele não aceita. O GeoGebra não aceita fazer o gráfico de um ponto apenas. Mas como é que a gente marcaria isso aqui no gráfico do GeoGebra? Então aqui ficaria a bolinha aberta, aqui, bolinha aberta aqui, e quando x fosse igual a 1, seria uma bolinha fechada aqui, ó. Então o gráfico ficaria assim, né? O verde aqui, aí uma bolinha fechada aqui, então bolinha aberta aqui, uma bolinha fechada aqui, uma bolinha aberta e continua o gráfico, tá? Então ficaria desse jeito o gráfico da minha função. Ele não está deixando eu desenhar exatamente para x igual a 1. Bom, o que está acontecendo quando eu me aproximo de 1 pela esquerda, com valores menores do que 1? Olha o que está acontecendo com a imagem da minha função. Ela está tendendo aonde? Ela está tendendo para 4, está vendo? Está tendendo para 4, para valores menores do que 1. Que foi exatamente o que a gente achou. Então você vem no gráfico aqui, olha para o gráfico da função, você está vendo que ele está tendendo a 4. Para valores maiores do que 1, ou seja, o limite lateral à direita, o que está acontecendo com a imagem da minha função? Ela está tendendo aonde? Ela está tendendo a esse valor aqui, ó. Está tendendo a 5, que foi exatamente o valor que a gente achou lá no limite. O que você percebe aqui olhando para o gráfico? Você percebe que tem uma descontinuidade a hora de fazer o desenho do gráfico. Por isso os limites não existem. Desculpa, por isso o limite nesse ponto não existe. Os limites laterais existem. Mas o limite neste ponto exatamente ele não existe, tá? Aí você fala, professor, mas esse ponto igual a 1 aí, né? X igual a 1, essa bolinha fechada aí, o que está dizendo no meu gráfico? Ele só está dizendo que a função para x igual a 1, ela vale 1, mas ela não interfere em nada no valor do limite, tá? Uma função no ponto específico que você está avaliando o limite, ela não precisa nem estar definida, tá? Se eu tivesse a função assim, ó, eu não dissesse nada o que acontece em 1, não muda nada o cálculo do limite, porque você viu que para calcular os limites laterais eu só usei a parte em que estava aproximando de 1 para x menor do que 1, ou a parte que estava aproximando de 1 para x maior do que 1. Bom, eu vou só esboçar o gráfico dessa função para vocês aqui, porque ali no GeoGebra ele não quis desenhar. Ele ficaria assim o gráfico, ó. Ficaria assim. O esboço ruim mesmo, tá? Que não tá nada bonito, não. Ela é o gráfico que é x mais 3, então ele é assim, né? Passa em 3 aqui.
Então, para x igual a 1, aqui é 3, tá? Então, para x igual a 1, aqui é 1, né? Que é uma bolinha aberta. Para x igual a 1, a função vale 1. Então, aqui eu coloco uma bolinha fechada aqui ó, em 1. E para x maior do que 1, ela vai ficar assim. Sei lá, inclinação um pouquinho maior, aqui bolinha aberta também. Tá? Esse valor aqui ele é 4, ele está tendendo para 4, esse valor ele está tendendo para 5. Tá bem? Então ficaria assim o gráfico da minha função. Então, para x menor do que 1 é essa parte aqui, para x exatamente igual a 1, a função vale 1, esse pontinho da bolinha fechada aqui. E para x maior do que 1, ele começa aqui, esse pedaço, e vai para lá. Tá? E continua para x crescendo. Bom, vamos ver mais algum exemplo aí? Deixa eu ver, deve ter vários exemplos. Tá? Bom, eu já calculei, né? O limite lateral à esquerda aqui deu 4, o limite lateral à direita deu 5.